Estas realidades que eram, sem dúvida, realidades que estavam muito além da existência humana, mas que lá no fundo do coração daqueles seres humanos que aceitavam Jesus e os seus ensinos, faziam parte de um desejo, de um anelo superior que estas pessoas tivessem. Talvez muitos de nós sonhemos com uma vida feliz. Talvez muitos de nós imaginemos que será possível encontrarmos a possibilidade de um dia de ter uma saúde que seja perfeita. Talvez muitos de nós sonhemos com uma existência sem fim. Mas quando nós olhamos para o mundo que nos rodeia, onde vemos crises financeiras, problemas sociais, dificuldades na vida das pessoas, problemas familiares, problemas pessoais, pessoas a morrerem das mais estranhas e bizarras doenças, nós muitas vezes podemos ser levados a cair num cinismo e numa amargura, onde sejamos levados a pensar que, no fundo, não existe nada mais para além da amarga realidade da sepultura e do fim triste da existência humana. Mas a verdade é que Jesus veio a este mundo justamente para nos ajudar a sonhar com uma realidade superior. E o que nós vamos perceber aqui em alguns dos versículos que vamos ler, e continuaremos já no verso 31, vamos começar a perceber que Jesus vai pôr em contraste algumas destas verdades, algumas destes conceitos. Se por um lado os ouvintes de Jesus entendiam e compreendiam certas coisas que tinham que ver com a sua visão terrestre, Jesus queria levá-los a pensar em realidades superiores. E gostaria então de vos convidar agora a lermos o verso 31, em que Jesus vai fazer, portanto, esta seguinte afirmação. Verso 31 dizia Jesus: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. O que Jesus na realidade estava a dizer é que permanecer em Jesus Cristo implica em, efetivamente, seguir e viver de acordo com uma obediência, uma atitude de obediência à sua palavra. É interessante que o ser humano, desde muito cedo, sobretudo os grandes pensadores, aquelas pessoas por vezes que defendem com grande eloquência a filosofia e outras estruturas de pensamento, às vezes um tanto científica, muitas vezes têm se encarregado de defender com algum brilhantismo a ideia de que a Bíblia e os ensinamentos dogmáticos da religião, da verdadeira religião apresentada por Deus, muitas vezes estes ensinamentos, eles vão limitar a liberdade do ser humano. Vão impedir o ser humano de poder, de alguma maneira, viver de acordo com algo que seria o melhor para si. Quando, na verdade, acabamos por perceber que tudo aquilo que Deus pede aos seus filhos, tudo aquilo que Deus recomenda e aconselha aos seus fiéis, acaba por representar bênção e benefício para aqueles que obedecem. É por esta razão que Jesus diz: aqueles que permanecem em mim verdadeiramente serão meus discípulos, verdadeiramente serão meus seguidores, verdadeiramente me obedecerão. E de alguma forma Jesus estava a colocar aqui, se de um lado estava a colocar a questão da obediência, por outro lado estava a colocar também a questão da desobediência. Mas no verso 32, nós vamos encontrar uma outra ideia que se coloca em contraste. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus vai dizer que a verdade leva à libertação. O conhecimento da verdade não é apenas uma informação de natureza intelectual que alguém recebe. A verdade é mais do que isso. A verdade tem o poder, efetivamente, de libertar. E quando nós lemos o verso 34, Jesus vai continuar nesta mesma conversa a dizer-lhes: e respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Portanto, de alguma forma nós entendemos que aquilo que Jesus aqui está a dizer é: se por um lado a verdade liberta, o pecado oprime. Se por um lado a verdade traz libertação, e traz libertação do quê? Do pecado, porque é o pecado que escraviza, é o pecado que oprime, é o pecado que mantém a pessoa sem poder realmente ser dono das suas próprias escolhas. E é interessante que nós vamos encontrar na pessoa de Jesus Cristo a encarnação da própria verdade. Jesus disse em certa altura: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Sobre este assunto nós vamos estudar mais adiante, daqui por algumas semanas iremos estudar o que significa efetivamente a verdade e como é que Jesus realmente é a verdade. Então encontramos aqui mais uma vez em contraste a verdade e o pecado. A verdade que liberta e o pecado que oprime. Mas Jesus vai continuar falando e vamos agora para o verso 40. Diz a certa altura: mas agora procurais matar-me a mim, homem, que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Ou seja, Jesus vai mostrar àqueles que ali estavam diante dele, sobretudo aos seus opositores, que o fato de Jesus lhes estar a ensinar a verdade, lhes estar a apresentar realidades que eles não entendiam, por vezes que eles talvez até nem estivessem intelectualmente dispostos ou espiritualmente propícios a receber, ainda assim Jesus queria, de fato, dar-lhes esta oportunidade de conhecerem a verdade, conhecerem uma nova realidade, sonharem com novos objetivos para a sua existência. Mas é significativo o fato de que Jesus diz aqui: vocês procuram matar-me. E aqui, de alguma forma, nós começamos a perceber que, como dizíamos no início, ou nós seguimos a Jesus ou nós o matamos. Ou nós nos tornamos seus seguidores, ou nós nos tornamos efetivamente aqueles que o negam de forma completa e de forma absoluta. O verso 42 vai dizer o seguinte: disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, e não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Uma outra ideia em termos de contraste que é apresentada aqui é o fato de que aqueles que amam a Deus são filhos do Senhor. Aqueles que amam a Deus efetivamente se tornam filhos do próprio Deus. Aqueles que não amam a Deus e que vivem de forma egoística, procurando beneficiar a eles mesmos, procurando os seus próprios caminhos, os seus próprios objetivos, estes acabam por estar à mercê dos enganos não só de Satanás, mas também das consequências do próprio pecado. Agora no verso 45, continuando um pouquinho mais, Jesus diz: mas porque eu vos digo a verdade, vocês não acreditam. Ou seja, nós encontramos aqui a fé e a verdade sendo colocadas lado a lado. E a rebelião como sendo a base da descrença. E reparem numa coisa, isto é interessante. Muitas pessoas, por vezes, não acreditam em Deus. Não é exatamente porque não haja razões ou evidências lógicas e racionais que nos pudessem levar a acreditar na existência de Deus. Mas porque estas pessoas, de forma rebelde, usam toda a sua inteligência, toda a sua capacidade de argumentação para negarem a existência de Deus. Isto leva-nos ao verso 48, quando os judeus dizem: não dizemos nós que tu és samaritano e que tens o demónio? Ou seja, quando alguém repudia a ideia da existência de Deus, quando alguém repudia o ensinamento de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação, só pode efetivamente negar completamente e desacreditar completamente os ensinos da Bíblia e os ensinos da salvação e do Evangelho. Mas nós encontramos depois na continuação da narrativa do texto, Jesus, a certa altura, diz-lhes no verso 58, e disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E o texto termina de forma lamentável dizendo: então eles pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Meus queridos amigos, a grande questão é justamente esta. Talvez neste momento alguém que nos esteja a assistir possa ser uma pessoa que está em busca da verdade, está tentando investigar o conhecimento da Bíblia e procurar encontrar respostas para as suas preocupações que talvez possam estar presentes na Bíblia. E se este é o seu caso, querido amigo, que está a assistir este vídeo ou que nos está a assistir em direto neste momento, gostaria de lhe dizer uma coisa muito importante. Não porque seja eu que o estou a afirmar, mas porque é a palavra de Deus que o diz. Jesus Cristo, sem dúvida, veio a este mundo para
salvá-lo a si, salvá-lo a mim. Mas mais do que isto, Jesus, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer trazer-lhe a oportunidade de que a sua existência seja transformada. Que você deixe o pecado e todos os seus hábitos para trás e que aceite o plano que Jesus tem para a sua vida. Esta é a razão pela qual Jesus veio a este mundo, para que nós pudéssemos receber o projeto, o plano que Deus tem para nós e pudéssemos efetivamente viver de forma diferente. Não para nós mesmos, não para satisfazer os nossos próprios objetivos, os nossos próprios ideais, mas que pudéssemos realmente deixar que o amor de Cristo invada o nosso coração e nos ajude a ter uma estrutura de pensamento diferente, vivermos e pensarmos como Jesus pensava, agirmos como Jesus agia, baseado no amor, baseado, sobretudo, na disponibilidade para servir ao próximo e preparar-nos para um mundo onde a vida será bastante diferente daquela que existe aqui nesta terra. Sobretudo porque as consequências do pecado não existirão ali. Sobretudo porque a morte não mais existirá e não existirão motivos de tristeza, de angústia ou de ansiedade que perturbarão a felicidade dos salvos, daqueles que passarem a viver eternamente com Jesus. Esta foi a razão pela qual, no Evangelho de São João, no capítulo 14, Jesus um dia disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Este é um texto que é conhecido por muitos cristãos. E Jesus continua dizendo no verso 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. Esta é a razão pela qual Jesus disse, eu sou de cima. Jesus disse, eu sou lá de cima, eu estou, diríamos assim, ligado a uma realidade completamente diferente daquela que vocês conhecem, mas eu não vim simplesmente para ser, diríamos assim, apenas um exemplo. Jesus veio a este mundo para que nós pudéssemos entender que Ele não só nos quer mostrar as realidades celestiais, mas também deseja, de alguma forma, nos levar para vivermos esta mesma realidade. Ou seja, Jesus veio do céu para resgatar a humanidade e para ajudar o ser humano a preparar-se para viver no mundo como ele sempre deveria ter sido. Um mundo dentro daquilo que era o modelo do Éden, onde os animais não se feriam uns aos outros, onde as pessoas não haveriam de ter sentimentos egoístas que se prejudicassem e se magoassem emocionalmente umas às outras, onde não haveria doenças, onde nunca existiria morte, onde a condição da existência humana seria de permanente saúde, felicidade, bem-estar e de uma vida sem fim. É isto que, no fundo, é o anseio de cada ser humano. Uma vida onde cada momento seria um momento especial de alegria e de permanente bem-estar. A vida que nunca terminasse, uma vida que nunca fosse marcada por dores, por falência de órgãos, por achaques de saúde, uma vida onde nós não precisássemos usar óculos, onde nós não precisássemos consultar médicos, onde nós não precisássemos, sem dúvida, ter que estar a tomar comprimidos e remédios para compensar as disfuncionalidades do nosso corpo. Porque a Bíblia nos diz que na nova terra, na terra renovada que Jesus, neste momento, de alguma forma, está a preparar para nós, ou pelo menos a terra que Ele nos prometeu, que após o milénio será reconstruída e restaurada para a existência daqueles que neste momento forem fiéis ao Senhor. Conforme nos diz em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Nesta terra estará a Nova Jerusalém. No centro da Nova Jerusalém é descrita a existência de um rio que brota do trono de Deus. Este rio é chamado o Rio da Vida, porque todos aqueles que beberem destas águas viverão para todo sempre. Mas diz ainda, no capítulo 22 de Apocalipse, que ladeando as margens do Rio da Vida existe também uma árvore surpreendente, com dois troncos, com um tronco que se coloca de um lado do rio e outro tronco que se coloca do outro lado. E esta árvore monumental produzirá
todos os meses um fruto que servirá para alimento de todas as pessoas que forem resgatadas por Deus, de todas as épocas que tiverem existido sobre a terra e que permaneceram fiéis até o final dos seus dias e que Deus efetivamente as levar para o céu, para a eternidade, para a vida eterna. Estas pessoas terão a oportunidade de se alimentar desta árvore. E esta árvore será chamada a árvore da vida. Inclusive as suas próprias folhas, descreve o autor João do livro do Apocalipse, ele diz que estas folhas servirão para a cura das nações. E queridos amigos, quando nós lemos as palavras que Jesus disse e que estão relatadas no capítulo 14 de João, ali entendemos claramente que Jesus, ele estava a falar de uma realidade que o olho humano jamais viu, que a imaginação humana jamais alcançou, mas que é uma realidade que, embora nós não a tenhamos sido capazes de imaginar, embora nós não tenhamos sido capazes de ver, embora nunca nenhum ser humano pudesse ter descrito tal realidade em palavras humanas, não quer dizer que ela não exista. Não quer dizer que ela não seja uma realidade indiscutivelmente verdadeira. Por esta razão, Jesus disse, eu sou de cima. E aquilo que Jesus conhecia e aquilo que ele viu o motivou a poder viver uma vida, sem dúvida, surpreendente neste mundo, que terminou de forma caótica, terminou de forma terrível, através justamente da morte na cruz, mas por uma razão muito clara, com uma missão muito específica, que era salvar cada um de nós. A motivação de Jesus para cumprir a sua dura missão estava no fato de que ele, sendo de cima, ele queria compartilhar as bênçãos do céu com cada um de nós. E esta é a razão, queridos amigos e prezados irmãos, pela qual cada um de nós, apesar de vivermos neste mundo escuro, entenebrecido por problemas de todas as espécies, nós podemos acreditar no inimaginável. Nós podemos confiar no impossível. Nós podemos desde já ver o invisível. E mais do que isso, caminhando sobre esta terra, nós podemos já estar a desfrutar as bênçãos da atmosfera celestial, na forma de paz e de amor na vida daqueles que caminham sobre este mundo. É exatamente este o convite, querido amigo e prezado irmão, que Deus lhe quer fazer. Você está disposto a ir para o reino de cima, assim como Jesus de lá veio para nos resgatar? Será que é exatamente este o convite que nós vamos aceitar ou que vamos rejeitar? Porque só há duas possibilidades. Ou nós seguimos a Jesus e seguimos o seu plano radical, quase inacreditável, ou então nós o matamos. Nós matamos inclusive a nossa própria possibilidade de vivermos eternamente. A pergunta é esta: seguir ou matar Jesus? Mas a escolha está nas mãos de cada um de nós. A escolha está nas suas mãos, querido amigo e prezada amiga. Seguir Jesus, porque Ele veio de cima e Ele quer levá-lo a si e a mim para irmos viver também nas mansões eternas que desde agora Ele está a preparar para cada um de nós. Por isso, queridos irmãos e prezados amigos, que Deus nos abençoe e nos ajude a fazermos a melhor escolha que esteja ao nosso alcance. Seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Fazermos dele o mestre da nossa vida, o caminho que nos leva à eternidade. Que o Senhor abençoe e dirija a cada um de nós. Que esta verdadeiramente seja também a nossa própria experiência, seguindo a Jesus e podendo esperar que quando Ele regressar, estando nós vivos ou tendo já descansado na tumba, que possamos receber Jesus como nosso grande amigo. É a oração que faço em favor de mim e de cada um de nós que aqui está.